espiritualidade, sobre a nossa vida religiosa, sobre a nossa vida carmelita. E eu fico muito feliz, né, de que vocês tenham acompanhado, né, não só aqueles que compareceram sempre por aqui pelas formações, ao vivo, mas também por aqueles, né, que de certa forma acompanharam aí pelo YouTube, né, posteriormente quando a gente envia as formações aí, divulga as formações fartamente pelos grupos da Ordem Terceira, né, eu tenho acompanhado lá, os vídeos têm tido uma grande aceitação, é uma alegria muito grande. Nossa intenção é justamente essa, formar bons irmãos, né, para que nós colhamos os frutos dessas boas formações lá na frente na nossa caminhada religiosa, na nossa caminhada de ordem terceira. E nada mais justo, né, nesse dia tão especial, né, nós finalizarmos, né, com a nossa querida Santa Teresinha do Menino Jesus, né. O mês passado nós falamos sobre a sua história, e esse mês nós iremos falar sobre a sua espiritualidade, né, vamos entrar um pouquinho mais aí em seus escritos. Então, nesse momento, eu passo a palavra para a nossa querida irmã Roseli, né, que mais uma vez ela, com muito carinho, muito amor, né, atendeu esse chamado, né, nosso de estar aqui conosco, transmitindo um pouquinho do seu conhecimento, e vai ser uma alegria muito grande. Nós estamos muito ansiosos por ouvi-la novamente, irmã. Eu tive feedbacks maravilhosos da colocação da senhora. Estamos com muita expectativa no que a senhora irá trazer para nós hoje. Eu peço só aos irmãos, se tiverem alguma dúvida, né, falem apenas, levantem a mão e no final a gente coloca para todos. Tá bom? Então eu passo a palavra para nossa querida irmã Roseli. Obrigada, irmão Davi. Uma boa tarde para todos, irmãos e irmãs em Cristo, um amor a Maria e hoje também, de modo especial, né, com Santa Teresinha. E onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, então vamos começar esse nosso encontro invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como oração, eu preparei uma oração de rezarmos a oração da Ave Maria, porque como nós vamos falar um pouco da espiritualidade, da teologia de Teresinha, quando foi lhe pedido, né, para escrever a história, né, nós vimos no encontro passado que foi, elas estavam sentadas, né, partilhando, e Teresinha narrando um pouco da vida da família, né, algumas experiências, ela lembrava algumas experiências de uma forma assim tão clara, porque ela tinha uma inteligência, né, uma memória assim muito boa. E então foi lhe pedido, ela no começo ela não acreditou, porque como uma carmelita possa escrever, né, sobre si, falar sobre si. Então, ela escreve, na realidade, a sua vida, mas a partir de uma experiência espiritual, né? E é muito interessante que os escritos de Teresinha, ela não fez rascunho, né? Ela não fez aquela, eu vou escrever e depois eu vou passar a limpo, não. É tudo uma coisa só, né? Então ela escreveu assim diretamente. E antes dela sentar para começar a escrever, o pai dela já havia falecido, né? O senhor Martin já havia falecido, então quer dizer que Celina entrou também no Carmelo e trouxe consigo a estátua de Nossa Senhora do Sorriso, e essa Nossa Senhora do Sorriso ficou ali à disposição no Carmelo, e ninguém assim, onde vai colocar essa estátua. E no quarto da Teresinha tinha, né, na cela de Teresinha tinha uma anticâmara, né, um antiquarto, uma anticela,
Então ela falou assim, eu quero a Nossa Senhora. E levou essa estátua no seu quarto. Então, antes dela escrever, ela se coloca, né, de joelhos diante de Maria. Então, nós rezando, né, essa oração a Nossa Senhora, nós queremos pedir, por intercessão de Nossa Senhora e Santa Teresinha, né, que Deus possa estar aqui conosco, né, e nos instruir como Ele instruiu Teresinha e instruiu Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, com esse espírito de oração, né, vamos hoje refletir um pouco sobre a espiritualidade, a teologia de Teresinha. E da onde é que nós resgatamos isso? Teresinha, ela não escreveu nenhum tratado, né? É dos seus escritos, é a partir dos escritos de Teresinha que nós podemos colher a profundidade da sua vida espiritual, né? Da sua teologia e do seu doutorado. Foi no dia 19 de outubro, né, de 1997 que ela foi proclamada doutora da Igreja, né, pelo nosso Santo Papa São João Paulo II, né? E interessante, eu não sei se eu havia comentado com vocês, mas se eu comentei, eu gostaria de retomar. Na França tem um jornalista, escritor, né, que ele defende, assim, de coração, né, o patrimônio cultural religioso da Igreja. E se chama Stéphane Bern, né? Stéphane Bern. E em uma entrevista, perguntaram, né, para ele, porque ele dedicou dos seus escritos, entre os vários escritos que ele fez, ele dedicou um escrito, Segredos de História, homenageando as mulheres, né? E ele respondeu assim, por que, né? Assim, a pergunta foi, por que você, nesse Segredos de História, você quis homenagear as mulheres? Né? Porque os grandes guerreiros, né, heróis da história, são geralmente assim, os grandes homens, né? E ele responde assim, a história é geralmente escrita pelos homens, que anulam o papel da mulher. Então eu quis colocar as mulheres no coração da história da humanidade, porque sem elas, nós homens não somos nada, nem mesmo poderemos viver. Na verdade, as mulheres são menos propensas a escrever seus nomes em face aos monumentos que temos, que a agir concretamente para fazer progredir a sociedade e mudar o percurso da história. E cita, né, a célebre frase ali do escritor Schiller, né? Ao lado de todos os grandes homens, encontra-se também uma grande mulher, né? Uma amada mulher. Então, por que isso? Né? Porque Teresinha do Menino Jesus, ela viveu no mosteiro, enclausurada, e ela é doutora da igreja, né? Ela é a 33ª doutora da igreja. E como que ela escreveu? E assim, como ela vem colaborando, né, com grandes mudanças na sociedade também hoje, né?
na sociedade da sua época, uma época onde se defendia muito um Deus justiceiro, né? Uma igreja assim que parecia que estava elevando muito, quem faz mais sacrifício é esse que tem mais mérito, né? E ela vem e dá esse novo olhar, né? Essa nova experiência, né? Da vida da igreja, né? Que é com a doutrina do amor. E como ela escreveu, né? Eu gosto. Ela tinha somente 2 horas para escrever, né? Pelo horário das carmelitas, né? Da comunidade, era da meio-dia a 1, depois do almoço, né? E das 20 horas a 21 horas. E eu, assim, falando, né? Eu escrevo, não escrevo livro, mas, por exemplo, quando eu tenho que dar uma palestra, né? E eu fico ali, às vezes eu peço para a comunidade me cede horário para eu escrever, e ela não. Ela escrevia nesses horários livres que ela tinha, nessas 2 horas que ela tinha. E não foi nenhuma escrivania, né? Nem se servindo de livros, grandes livros, né? Ela escreveu a sua experiência de amor, né? E ela diz, né, que ela ia cantar a grande misericórdia do Senhor. E como eu disse, escreve de uma vez, sem rascunho, né? Ela escreve aquilo que ela pensa, né? E escreve a história da sua própria vida. E ela diz assim, né? No livro da História de uma Alma, não que ela diz assim, no livro da História de uma Alma, né, que tem o manuscrito A, B e C, como nós vimos a última vez, né, tem todos os conteúdos da fé cristã, né. Então, Teresa, a inteligência de Teresa é uma inteligência intuitiva, né, uma inteligência experiencial, de vida, né? Bem feminina, né? Bem assim, de vida, né? De intuição. Não é uma especulativa que vai estudar livros, grandes conteúdos, né? Não, é intuitiva. E o que vem por primeiro em Teresa não é a doutrina, mas a vida, né? A experiência, a história de uma alma, né? Narra logo no início, né? Logo no início da história de uma alma, narra assim: história primaveril de uma florzinha branca. E segue escrevendo, né? De começar, ela vai começar a cantar em eterno as misericórdias do Senhor. Tudo aquilo que Deus realizou na sua vida. Então, Deus se manifesta na história, e nessa história, né, nos interpela, nos esprona, né, nos chama, nos convoca, né, para construir a nossa existência, né, em uma resposta livre e responsável. E nesse tempo histórico, faz-se necessário que suscitar uma particular sensibilidade ao que o Espírito Santo, né, diz à igreja, diz às igrejas, né, como narra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7 e seguintes, né? Como também sensibilidade àquilo que o Espírito Santo sugere a cada um de nós, a cada pessoa, né, em seus diferentes carismas, serviço na comunidade, né? Eu vi ali um irmão que entrava, olha, eu vou sair um pouquinho antes, porque eu tenho que ir ao serviço na comunidade, tem a missa, né? Então, tudo isso é uma resposta livre que também Teresinha deu a sua, né? Viveu. O texto de Mateus 11, 25, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos grandes e sábios, e lhes há revelado
aos pequeninos. Sim, Pai, porque tu quiseres assim. E essas palavras de Jesus, né? Mestre da sabedoria, modelo da perfeição evangélica, Teresa do Menino Jesus, né? Ou melhor, Teresinha, né? A nossa Santa Teresinha, é conhecida no mundo inteiro. Né? Ela não estudou teologia, né? Mas foi de fato revelação, essa abertura para acolher, né? A inspiração de Deus através do seu Espírito. E que vai dirigindo, né, a sua vida de carisma doutrinal, né, de uma sabedoria teológica, espiritual, a portada eclesial, de pessoas simples, de pessoas assim doutoradas, né, e que chega, né, a todas as vocações do povo de Deus. Um padre carmelitano, né, um grande assim escritor, amante de Teresinha, né, que padre François-Marie Letel, carmelita, ele afirma, ele faz uma comparação da Suma Teológica de São Tomás de Aquino e a história de uma alma, né? E ele diz assim: a história de uma alma e a Suma Teológica têm o mesmo conteúdo, né? O mesmo conteúdo teológico, isto é, Deus e o homem em Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Então, e ali a Suma Teológica é dividida em 3 partes. E muito interessante que ele pega, né, os manuscritos de Teresinha A, B e C, né, e faz essa comparação também. Também nos escritos de Teresinha, né, e forma assim, com a oração, justamente com a oração do ato de oferta ao amor misericordioso e a oração da profissão de Teresinha. Então, Santa Teresinha, ela se apresenta com tal conhecimento, né, do conteúdo da revelação divina, da vida, da fé da igreja, né, seja na oração, na sua oração pessoal, seja pela experiência interior, né, dos grandes mistérios de Deus, que ela pôde testemunhar, né, através dos seus escritos. Isso foi uma providência, né, pela providência divina. A verdade da experiência cristã na graça, como a própria Teresinha manifesta, né, frequentemente nos seus escritos, né, que ela teve consciência de ter recebido do Mestre Divino e da graça do Espírito um dom particular de sabedoria para compreender a Escritura e os mistérios da fé e para abrir, né, aos pequenos, né, aos grandes também, né, os tesouros da sabedoria divina. Então, nós vamos agora, assim, então, eu fiz alguns pontos, né, seguindo sempre o padre Letel, eu segui alguns pontos da experiência de fé de Teresinha e da sua doutrina. Então, antes de tudo, como primeiro ponto, eu coloquei a sua forte experiência de vida, né? Experiência pessoal mesmo, que ela teve de Deus Pai, né? E do amor misericordioso de Deus Pai. E toda essa experiência sua articula, né, todo o seu ensinamento da pequena via, né, da infância espiritual. Tudo foi conforme os ensinamentos, né, de Jesus sobre o evangelho do reino, acolhido pelos pequeninos, né? E Teresinha mesma admitiu que Deus quis lhe mostrar a misericórdia como perfeição que irradia sobre todas as perfeições divinas. Então, a misericórdia de Deus, né, é a perfeição, é a maior, né, que irradia todas as outras, compreendendo também a justiça. Veja o contexto. Não é que Teresa compreende
que na misericórdia de Deus não tem a justiça. Na misericórdia de Deus tem justiça, né? Compreendendo a justiça. E lhe foi dado uma tal experiência desse amor, né? Desse amor misericordioso de Deus Pai, né? Que ela se ofereceu, né? Como vítima ao amor misericordioso. Porque na época de Teresinha, se tinha aquele costume de se oferecer como vítima de justiça. Então, a pessoa, né, atirava para si, né, atraía para si todos os sofrimentos que, em reparação, né, à salvação de outras pessoas. E Teresinha, ela faz o quê? Não, ela atrai, né, ela se oferece como vítima ao amor misericordioso, né? Para receber justamente as comunicações mais intensas de Deus e ser revestida de santidade, né? Então, à luz do amor misericordioso que Teresa transmite à igreja do nosso tempo, né, hoje, ilumina, seja o mistério de Deus, que de todo o plano salvífico de Deus. Né? E nota-se também que para Teresinha o amor misericordioso não é considerado somente como prontidão, largura, né, no perdoar as falhas, né, as faltas, né, os pecados, mas como amor atencioso, né, magnâmico, podemos dizer assim, um amor rico de ternura, desejoso de se comunicar e de se doar ao coração dos homens, né, com uma amplitude, né, assim, uma grandeza, né, sem medida, e para fazer com que o homem possa compreender o quanto ela é amada por Deus, o quanto Deus a ama. Isso é muito bonito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Como segundo ponto, a pobreza radical, né, da criatura, da pessoa. Né? É um outro aspecto fundamental que aparece assim da espiritualidade, da doutrina teológica de Teresinha, né? Da sua experiência e que ela nos ensina hoje. Por pobreza, aqui nós entendemos, né, o que as Santas Escrituras nos ensinam, né, quando fala dos pobres de Javé, né, ou aquilo que Jesus mesmo expressa falando aos pobres de espírito, né, beatos pobres de espírito, ou então quando ele fala dos pequenos, né, deixai que os pequenos venham a mim. Então, Teresinha, ela tem uma profunda consciência de não poder se salvar sozinha, né? Porém, não salvar por ela mesma, né? De não poder se santificar pelas suas próprias forças, que era um pouco a mentalidade da época. Você faz sacrifício, você faz penitência, você vai se salvar. Né? E ela dizia que ela não tinha essa força, né? Ela era muito fraca, muito frágil, porque ela não conseguia fazer grandes penitências. Né? E mesmo de não poder dar um passo sozinha. Né? Mas a salvação, ela diz, a minha salvação é somente no Senhor. Então, a sua pequena via, né, a pequena via de Teresinha, tem a ver com essa pobreza radical, que é muito interessante. O padre François-Marie Lettre, ele faz essa comparação, né, da pobreza do pobre de Assis. Ontem eu estava lá Ontem eu recebi, né, assim, um presente, uma família de amigos me levaram até Assis, né, para visitar, fazer minha peregrinação lá, né, aos pés de São Francisco, e lá eu lembrava desse aspecto, né, porque levei vocês no meu coração, sabendo do nosso encontro de hoje, não? Então tem a pequenez de Teresa,
e a pobreza do pobre de Assis, né? Sozinho nós não podemos nos salvar, né? O pobre, o que o pobre tem para oferecer? Nada, né? Ele recebe, ele está de mãos vazias, né? Então, essa pobreza, né, essa pequenez constitui como drama da criatura e a acompanha em todas as expressões da existência espiritual, né? Então, quer dizer, mais a pessoa acredita que nós percorremos um caminho, né, verso a perfeição, né, mas também a pessoa vai ter consciência dessa sua pequenez, da sua pobreza. São Paulo fala, né? Quando eu sou fraco, quando eu sou frágil, é ali que eu sou forte. Então, mais você vai fazendo a experiência, né? Desse amor de Deus, esse amor misericordioso de Deus, que não só vem só para te perdoar, mas ele vem para doar esse amor para você, né? Mas você vai compreendendo também a necessidade e não a necessidade, mas de ver a tua realidade, né? De fraco, né? De frágil, né? De pequeno, diante desse grande mistério de Deus, né? E quando você empobrece espiritualmente, o que é que acontece? O orgulho sobe, né? Então, começa a se orgulhar, né? Ah, eu vou ser salvo porque eu participo de tudo na igreja, né? Eu faço parte da ordem carmelitana, né? Eu vou ser salvo, né? Então, fica como um orgulho espiritual, né? É por isso que eu vou, vou ser salvo, né? E em vez não, eu faço parte da ordem terceira, né? Mas eu me sinto ainda, né, justamente porque eu me sinto na minha pobreza aqui, né? E eu sei que eu não me salvo sozinha. E é o meio que me leva, né, através de partilha, através de encontros de formação, de testemunhos de vidas de santos, né, para eu prosseguir o meu caminho, porque sozinha, de fato, não dou conta, não tenho condições. Então, tem-se também que anotar que a consciência da pobreza, né, uma pobreza radical, né, é uma condição permanente do ser de Teresa, né, do seu caminho espiritual. E não é aceito como qualquer coisa assim inevitável, né? E o que causaria o que lhe causaria talvez alguma angústia. Então, ela ao contrário, é considerada como um dom significativo. Veja, não é aquela pobreza, puxa, né? Eu não tenho nada, mas é um dom significativo. Porque pobre, porque eu recebo a graça, né? É recebido, como se diz assim, um amor gratuito. Né? Deus me ama com um amor gratuito. Então eu lhe sou grata. E por isso eu lhe amo também. Eu quero corresponder a esse amor gratuito de Deus através do meu amor. Então, no fundo, de toda essa pobreza radical, né, de toda essa pequenez radical, tem uma grande luz sobre a verdade do ser humano. Né? O Salmo 8, Senhor, que é o homem para, né, o formares assim, né? Pouco abaixo, né, dos anjos o fizeste. E necessita, né, de Deus para ser salvo, né? Nessa comunhão com Deus. Então, Teresa expressa assim a absoluta necessidade da graça, a ponto que ela poderá confessar, né, na total abertura a Deus, tudo é graça, tudo é graça. Momentos bons, momentos menos bons, momentos de graça, de crescimento espiritual, momentos de pecado. Tudo é graça. Terceiro ponto. É em Jesus Cristo
E Teresa encontrou a revelação do amor misericordioso, né? Como o resto, né? Como o resto do caminho aí da sua vida espiritual. Então foi por isso que ela viveu contemplando e vivendo com tanto amor os mistérios de Cristo, né? De Jesus Cristo. Aqueles da infância, né? Sentir-se pequena, como aqueles da Eucaristia, a Sagrada Face, com uma particular intensidade por aqueles da paixão de Jesus, né, expressos na Sagrada Face, como nós víamos no encontro passado, né? Então é assim que se reproduz nela a paixão de Cristo, e que ela coopera pelo sofrimento desejado, né, aceitado heroicamente, né, pela obra da salvação, né? Especialmente a meditação assídua e amorosa que ela faz da palavra de Deus, né, cotidiana, a contemplação, né, da Sagrada Face, emergiu, né, em Teresinha essa profundidade desse mistério de Cristo, né? Então, no centro da doutrina da Santa de Lisieux se encontra, então, uma penetração profunda, né? Uma profundidade do mistério de Cristo. Teresa, ela é cristocêntrica, né, no seu ensinamento. Cristo é o centro da sua vida, né? Então, é como é o pivô, né, aonde Teresa, né, pode viver na sua vida terrena, né, todos os mistérios aí salvíficos de Deus, né? E o nome dela expressa toda essa teologia, Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face, né? E Padre François-Marie Letel, ele marca, né, que o nome de Jesus, né, nas obras de Teresinha, né, eu também evoquei isso, eu acredito, uma vez passada, o tanto de vezes que acontece nos seus escritos, né, mais de 1.600 vezes o nome de Jesus é citado, né? Porque Jesus é o verdadeiro sol que ilumina toda a vida de Teresa, como também, né, é o verdadeiro sol que ilumina a vida de nosso querido Papa, né, Francisco, né, que ele traz ali no seu brasão, né, esse sol, né, no brasão do nosso Papa Francisco. Então, em Jesus, né, Verbo encarnado, Teresinha abraça toda a verdade da fé, a sua divindade, com a atribuição divina da misericórdia e da humanidade, né? Então, essa eternal comunhão com o Pai e o Espírito Santo, né? Na Trindade, na criação, na salvação, no mistério da encarnação, da redenção. Maria, na vida de Maria, na vida da igreja, o céu e a terra, né? Então, o amor de Jesus e de todos os homens em Jesus é sempre vivido com Maria e na igreja, né? Continuamente aí alimentado pela Eucaristia e as Sagradas Escrituras. E Teresinha redescobriu, né, com imediateza, de uma contemporânea, né, que Jesus foi o seu mestre e mesmo o único mestre da sua vida, né? Ela não teve assim um diretor espiritual específico. Quando ela entra no Carmelo, o padre Reveron, não, que deveria ser o seu diretor espiritual, vai em missão. Ela escreve para ele, escreve muito, mas ele, sim ou não, responde uma vez ou outra para ela. E depois toda a experiência aí que ela teve também com os padres que davam retiro, que ela tinha dificuldade de entender, né, os retiros dados pelos padres. Então, ela coloca de fato, Jesus é o meu único mestre, né? E ela proclamou com toda a sabedoria e força do Evangelho, né? Amar Jesus e fazê-lo amado. E uma ligação assim,
como a alma, né, da igreja, né, e ela se sente, né, como esposa e mãe, né, se identificando, né, a Jesus na pobreza da encarnação e na kênose, né, da sua paixão. Então, esses são os elementos, assim, fundamentais, né, principais da cristologia de Teresinha, né? Então, amar Jesus fazendo amado, essa kênose, né, esse rebaixamento, Deus que se faz homem, né, através do mistério da encarnação, da sua paixão, da morte e ressurreição. Como quarto ponto, confiança e abandono, né? São as virtudes chaves aí do ensinamento de Teresinha, confiança e abandono. A verdadeira vida consiste em viver de amor. E a via da fé é a via da confiança e do amor, né? Então, a maior de todas as três é o amor, a caridade, né? O amor absoluto sobre a terra e sobre o céu. Então, a experiência de Teresinha, né, é de uma importância muito grande, assim, decisiva no desenvolvimento, no crescimento da vida espiritual, né, nas virtudes da confiança e do abandono, que em substância são as manifestações das virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade, né, que São Tomás de Aquino desenvolve ali em uma teologia magnífica, né. Os maiores dons, nós podemos dizer assim, do Espírito Santo. E que também constituem, né, o dinamismo aí, próprio de cada um de nós, né, para estabelecer a comunhão com Deus e acolhê-lo, né, no seu amor misericordioso. São João da Cruz, ele apresenta as virtudes como o único fundamento da verdadeira vida, né, espiritual. O único meio da união com Deus e da vida mística, sem nenhum fenômeno extraordinário. Em relação com os três poderes da alma: a fé no intelecto, esperança na memória e a caridade na vontade. Então, esse dinamismo teologal é levado a uma atividade extremamente assim intensa, né? Especialmente ali na noite da fé e da esperança, né? Atravessadas ali por Santa Teresinha. Coisa que geralmente conhecem as almas que são conduzidas, né, a uma profunda união com Deus. Então, através das virtudes teologais vividas, né, numa vida assim, espiritual madura, né, da confiança e do abandono, se realiza, então, a nossa condição de filhos adotivos, né, filhas adotivas, que consiste no nosso próprio ser cristãos, né, como cristãos. Um outro ponto, que é o sentido de igreja. Como é que Teresa percebia aí a igreja? Então, a igreja, ela adquire uma importância excepcional na espiritualidade de Teresinha, como a realidade de amor, de serviço, de imolação e de cooperação apostólica. Então, tudo isso nasce da fé na igreja como corpo místico, né? E da experiência viva nesse mistério que apresenta o ensinamento de São Paulo. A igreja é um corpo que é vivificado e cresce, né, sob a influência da caridade. Então, escolhida pelo amor misericordioso como vítima, né, no amor, que o Espírito Santo, ele que, né, é o Espírito que vivifica a igreja e resume todos os carismas conforme, né, a doutrina aí paulina. Então, nesse modo, Teresinha ela é convencida do poder, né, de poder assim, né,
isso é, do poder realizado, né, na igreja, de poder realizar, perdão, de poder realizar na igreja as numerosas vocações, né, que ela aspira, né, quando ela fala eu queria ser mártir, doutora, né, então, com essa percepção, né, que ela vê que ela pode concretizar, né, essas vocações na igreja, né, através da glorificação de Cristo, e para o crescimento aí do seu corpo. Então, nessa direção são orientadas as suas orações, a sua imolação, o seu grande sofrimento espiritual e psíquico vivido pelo amor, né? No amor. E assim, o que acontece? Teresa alarga nos horizontes apostólicos da igreja, né? Alarga os pecadores, né? Os padres, os missionários, e ela não esquece nem os ateus, nem mesmo dos ateus. Ela não se esquece dos homens que não têm esperança, né? As pessoas que vivem em agonia, dolorosas agonias, né? Que ela pôde participar também, né? Na treva profunda, né? Da, das suas noites ali de fé, que eu digo, Teresa não duvidou. Ela não teve dúvida do amor de Deus, mas aquela coisa de não sentir, né, não experimentar, né? E tudo isso abrangeu, né, principalmente os últimos tempos aí da sua vida, né, com a doença e até a sua morte. Teresinha morre com o pressentimento, né, e o desejo de realizar uma grande missão na igreja, continuar. Eu não morro, eu entro na vida e lá no céu eu não vou descansar, né? Mas eu quero continuar, ensinar e entregar às almas a minha pequena via da confiança e do amor. Um outro ponto, Maria. Qual é o papel da Virgem Maria na vida de Teresa? A piedade mariana teve um grande lugar na espiritualidade de Teresinha. Ela colocou em relevo, de um modo muito especial, sua maternidade espiritual, né? Quando ela fala assim, eu vejo Maria mais, né? Eu amo mais Maria, chamar Maria como mãe do que rainha, né? Mas o lado mais característico de sua teologia e de sua espiritualidade mariana é na evocação que para sua época, né, foi um pouco assim, sem dúvida, né, uma consideração da Virgem como modelo de simplicidade, de fé, de adesão à vontade de Deus, de generosidade no sofrimento, né, nas situações comuns da vida. Em uma expressão nós podemos dizer assim, né, como Maria como modelo perfeito de todos os pobres de espírito. Então é a síntese que ela nos oferece no final de sua vida, porque está presente ali na poesia 54, né, bem conhecida na poesia que ela fala, Porque te amo, Maria. Foi o último, assim, antes de falecer, né, que ela escreveu essa poesia. Ela faleceu no mês de 30 de setembro e ela compôs essa poesia no mês de maio. E é como um pequeno tratado, né, teológico, evangélico, que narra todo assim, todo o mistério, né, da presença de Maria. O nascimento, a anunciação, o nascimento, né? Tudo, a perda de Jesus, até a morte, até a coroação de Maria. Então, é um pequeno tratado teológico, né? Evangélico, sobre o caminho de fé de Maria, né? Como imagem que em numerosos aspectos, né? Foi proposta pelo Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, né? E especialmente, então assim,
presente, né, na encíclica Redemptoris Mater, né, a mãe do Redentor, quando ela fala desse caminho aí de fé de Maria. Então, é muito profunda, né, a Mariologia, Maria, né, na vida de Teresinha. Veja, não somente como de devoção, né, mas de compreensão de Maria dentro do mistério, né, de salvação. Depois, Teresinha também, um outro ponto, né, é testemunha excepcional da fé da Igreja nas realidades últimas, né? Os últimos finais, né? O fim da vida, né? Com uma fé imensa, né? Intensa, ela traduz essa sua esperança na vida eterna. Quando ela diz, não, eu não morro, eu entro na vida. Então, ela tem uma visão profunda e apaixonante, né, da comunhão dos santos na glória, né, entre as quais ela, né, vê a sua missão, né, porque por ela, né, tem um relacionamento muito vivo entre a igreja celeste e a igreja peregrina, né, peregrinante aqui, né, na terra, a igreja sofrida, né. E em tudo a doutrina do Vaticano, né, quando fala sobre a igreja que caminha, né, e a igreja celeste, né, e quando ele dá, né, o sentido escatológico, né, da igreja. Então tem um tratado, né, de gênio em Teresa nesse sentido sobre a igreja, né, nos finais do tempo, né, como evidenciaram os escritores Jean Guiton, né, de ter considerado a vida eterna como a continuação de uma missão de intercessão e da salvação dos seus irmãos e irmãs ainda peregrinos na terra. De fato, Teresinha quer passar o seu céu fazendo bem sobre a terra. E uma de suas frases, né, assim, que é muito conhecida, né, e que a tornaram ainda muito querida, né, por essa sua frase: não morro, mas entro na vida. E eu quero passar o meu céu fazendo bem sobre a terra, né? Quando fala assim, muita gente já conhece. E como último ponto, e assim eu vou encerrando, né, esse momento, as 4 cordas do coração de Teresinha: mãe, esposa, filha e irmã. Isso aqui nós falamos assim de um aspecto mais humano, né, mais antropológico. No próprio coração de mulher, né, de Teresa, ela aplica o símbolo da lira com 4 cordas, né, que ela escreve uma poesia, na poesia 48, e ela escreve assim: ó Jesus, você fez vibrar em tua lira as 4 cordas, né? Como eu disse, mãe, esposa, filha e irmã. E essas 4 cordas, ó Jesus, é meu coração. E sempre Padre Leterme, né, ele atribui que Teresinha é, por excelência, a teóloga da alma e do coração, né? E ele diz assim, como Santa Catarina de Sena, não é a teóloga do corpo e do sangue, ele é a teóloga da alma e do coração. Em Jesus, todas as fundamentais relações humanas, né, assim de família, são inseridas na relação divina da Trindade. Então, o Filho do Eterno Pai se tornou o nosso irmão, filho de Maria e esposo da Igreja. Todas as mulheres, né? Eu comecei, né, falando sobre as mulheres e vou terminar também falando sobre as mulheres aqui. Todas as mulheres têm um coração de esposa e de mãe, de filha e de irmã. Como?
Não vamos deixar os homens para trás, viu? Como também todo homem tem um coração de esposo e pai, de filho e de irmão. Então, a santidade que todos somos chamados consiste em amar de todo o nosso coração Deus e o homem em Jesus Cristo, fazendo vibrar assim, né, de maneira total e justa, essas quatro cordas, né, seja do matrimônio, quem é casado, né, quem é esposo, esposa, mas seja também no celibato, né, consagrados, consagradas, sacerdotes, né, e na corda esponsal se encontra como primeiro lugar, né, a corda esponsal. Então, a primeira corda, né, com um grande símbolo bíblico do matrimônio espiritual entre Deus e o homem em Cristo. É o amor virginal que integra e transfigura, né, o eros, né, aquele amor erótico de desejo, né, como um amor apaixonado, exclusivo, ciumento, unitivo, né, e estático, como diz Denis o Areopagita, né? O amor filial. O amor filial encontra, né, uma de suas mais belas expressões na infância espiritual. E Teresa descobre plenamente toda a bondade do amor fraterno no final de sua vida. Quando ela fala, o manuscrito C, que foi pedido, né, para ela escrever a sua experiência dentro do Carmelo. Então, como ela viveu, né, o seu amor como co-irmã, né, como sorella ali das irmãs, né, no Carmelo. Então, essas quatro cordas são presentes no coração de todo homem, de toda mulher. São indestrutíveis, mas podem ser muito desafinadas pelo pecado e as feridas da vida. Então, elas serão plenamente, né, reafinadas, né, afinadas novamente, podemos dizer assim, pelo Espírito Santo, através das grandes purificações dos sentidos, né, e do espírito, como diz, como escreve, né, o nosso grande pai São João da Cruz. E o bem-aventurado, né, Padre Maria Eugênio do Menino Jesus, né, na noite escura. Eu agradeço. Muito obrigada. Oi, irmã, salve Maria, muito alegre, muito feliz de ouvir as suas palavras, muito profundo. Vai tempo ainda aqui pensando, né, em tudo isso, né, para que a gente assimile, né, e caminhe na nossa vida também, aprenda muito, né. Algum irmão aqui da Ordem Terceira, alguma pessoa daqui da formação que está aqui no grupo, gostaria de fazer alguma pergunta para nossa irmã? A irmã Lourdinha, de Alfenas, gostaria de levantar a mão, pode falar, irmã? Boa tarde, gente. Eu sou aqui de Ouro Preto, tá? É Lourdinha Alfenas, mas eu sou da cidade de Ouro Preto. Ah, tá bom, irmã. Eu achei muito bonitas as palavras dela, um estudo muito maravilhoso mesmo. Eu fiquei assim um pouco confusa no quarto ponto, quando foi falado da confiança e abandono. Eu não entendi muito bem esse momento do abandono. Seria confiar, não sei se eu pensei correto, esse abandono seria a gente deixar se abandonar no amor de Deus e não se preocupar, né, com o futuro, né? Nos cuidar sem nos preocupar. Eu não entendi muito bem, ficou assim um pouco confuso.
Aí eu gostaria de saber mais detalhadamente sobre essa confiança e abandono. Respondo já. Posso responder? Pode, irmã, claro, a pergunta foi para a senhora. Obrigada, Lourdinha, eu agradeço. É, é um tema, é uma parte, assim, de Terezinha que, de fato, todos os dias a gente tem que retomar e vamos dizer assim, Senhor, por hoje, né? Vou tentar viver mais ainda na confiança e no abandono. É isso aí, como você disse mesmo, né? Então, viver a confiança, né? É viver de fato nessa certeza que nós somos amados por Deus. Então, queira o que eu faça, o que eu vivo, eu sou coberta desse amor de Deus. Então, eu posso mergulhar, de fato, com os olhos fechados, né, nesse grande amor de Deus. E com certeza, o que me acompanha, né, quando eu disse ali, o que me acompanha são as virtudes, né, da fé, da esperança, né? Ok, eu caí, hoje eu não consegui, hoje eu, por exemplo, hoje eu fui orgulhosa, me deixei vencer, né? Não tive essa coragem de confiar plenamente, mas eu retomo, né? Então é esse contínuo, esse caminhar, esse contínuo caminho, né, de mergulhar cada vez mais no amor de Deus. Quanto mais experiência eu faço de abandonar-me nas mãos de Deus, né, mais eu vou crescendo nessa certeza, porque aí entra o ponto que nós falávamos, né, da pobreza, que eu de fato necessito de Deus. Só que é esse intercâmbio, né? É quando ela fala assim, eu não tenho forças nem mesmo para amar a Deus. O amar meus irmãos, né? Principalmente uma irmã que me é antipática, eu não tenho forças. Mas eu peço agora, então, eu tenho certeza, né, de Deus e que Cristo, né, deu a sua vida por mim, né, que Cristo está pedindo para que eu possa deixá-lo amar essa pessoa através de mim. Então, eu invoco, né, e eu confio, e eu peço, e eu tenho essa certeza, e me abandono a Ele para que Ele possa amar através de mim. Obrigada, irmã. Ficou bem esclarecido. Muito obrigada pelas palavras. Irmã Simone, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade, irmã. Gostaria de fazer um comentário. Primeiro, né, agradecer a irmã, né, por essa graça de poder ouvir, né, tanta... Assim, não tem palavra para explicar Terezinha, né? Assim, o Terezinha é só no nome mesmo, porque ela é grandiosa, né? E a senhora falava a respeito, né, das 4 cordas, falava da questão das 3 virtudes, né, da fé, da esperança, da caridade. E eu me recordei, eu gosto muito, né, da história de Santo Inácio de Loyola, né? E me recordei, quando a irmã fez essa pergunta da questão do abandono em Deus, dessa violência que a gente tem que fazer a nós, né? E às vezes não é fácil, né? E em uma das conversas até com o próprio irmão Davi, nós falávamos sobre isso, né? Terezinha ensina a gente como sofrer. Porque às vezes a gente fica olhando santos que tiveram uma vida assim, extraordinária, assim, né? Santos de altar, como ela hoje é, né? E eu me recordava, conforme a senhora ia falando, eu fiquei me recordando como ela pediu esse sofrimento, né, de sofrer na alma dela, né, pelos pecadores. E eu fiquei pensando na época da perseguição,
né? Que os apóstolos passaram por aquela perseguição, em que os cristãos eram feitos como tochas vivas, né? Queimados, mergulhados no óleo, e eram espalhados por toda a rua, né? Tem filmes que retratam isso, né? E hoje a gente não faz ideia de quem eles são, não sabemos os nomes deles, né? Então, às vezes, a gente quer ter uma vida de santo, assim, né? No status, né? Que todo mundo conhece, né? E, de repente, às vezes, quando a gente se depara com uma menina tão simples, né? Às vezes a gente acha que não é possível, né? Mas realmente no dia a dia, no pouco, né? Nas pequenas coisas que a gente busca essa vida de santidade. Então, assim, eu estou muito encantada, né? Eu não conhecia a Terezinha dessa maneira, né? Então, eu estou muito feliz e muito encantada de poder conhecer ela desse jeito. Obrigada, irmã Simone. De Obrigado, fato, irmã Simone. o que lhe deu toda essa força, né, esse heroísmo de poder sofrer, né, e acolher o sofrimento, foi justamente essa experiência do amor, porque só quando se ama se é capaz de sofrer, e só quando se sente amado, não, nós podemos ter forças, né, e condições assim de sofrer. Então, assim, é muito, de fato, ela é a doutora da ciência do amor. É a partir da experiência do amor que se pode chegar, né, a acolher o sofrimento no sentido assim de manifestação desse amor, né, um amor profundo. E por isso a figura, né, como nós começávamos, quando eu comecei ali o comentário, né, com vocês, Deus misericordioso, Deus Pai misericordioso, foi assim fundamental na vida de Teresa, né, do caminho espiritual de Teresa. Esse relacionamento que ela teve, né, essa experiência profunda que ela teve de Deus, da sua paternidade e misericórdia, que a ajudou de fato a desenvolver toda essa vida, né, a sua vida experiencial, espiritual, e de acolher, né, o sofrimento assim de uma forma, né, não é gostar de sofrer, porque ninguém gosta de sofrer, nem mesmo Teresa. Mas quando se ama, né, veja o exemplo de uma mãe, né, quando tem o bebê, né, o filho doente, nem calcula o sofrimento que ela perde sono à noite, que ela, né, não se alimenta direito, nem percebe, né, todo esse sofrimento que ela está passando. Por quê? Porque é esse amor doado, né? Então, de fato, Terezinha tem muito a nos ensinar. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Irmão Nathaniel? Não seria bem uma pergunta, mas eu sei que se todos fossem agradecer aqui, a gente passaria o resto da noite, né? Mas fazer um agradecimento e dizer assim que foi muito didático a forma como a senhora colocou, né? Essa explicação, bom, já começando pelo encontro anterior, onde de uma forma tão maravilhosa a senhora explicou tão bem sobre a vida de Santa Teresinha, e hoje de uma forma tão didática, falando ponto a ponto da espiritualidade, né? E a gente vê como não dá para a gente querer se inspirar em Santa Teresinha por um ponto só, porque estão todos tão entrelaçados, né? Mas, assim, foi de uma forma muito rica, muito didática, com uma compreensão muito fácil, e, assim, a gente só tem muito a agradecer, senhora. Obrigada, irmão Nathanael. Um abraço. Irmã, eu vou fazer uma pergunta aqui a partir de uma pequena provocação. É sabido, né, que uma grande parte da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, ela viveu um deserto espiritual muito grande, muito profundo, né? Poderíamos chamar aí que ela passou pela conhecida noite escura aí que São João da Cruz, né, tanto fala nos seus escritos. E ela perseverou, né? Perseverou.
não raro nós vemos, né, irmãos que muitas vezes passam por situações bastante semelhantes, né, de deserto espiritual, que muitas vezes se coloca em oração e não consegue, de certa forma, obter uma resposta ou sentir alguma coisa, né? E muitas vezes esses irmãos se veem numa situação assim de desespero, né? A estes, irmão, o que a senhora, né, baseado naquilo que Santa Teresinha viveu e falou, a estes, o que a senhora poderia deixar de mensagem para eles, né? Essa questão da perseverança. Bem pessoal. É bem pessoal, mas eu acredito assim, eu parto da experiência de Teresinha. Teresinha, e eu parto também da experiência própria de Cristo na cruz. Porque o que é que lhe deu forças para estar ali, né? E Maria também, né? Maria permitir o sofrimento do filho, né? Como se Maria permitisse. Então, o que é que... Eu fico assim, né? Vou e volto, viu? Eu sempre vou e volto com essa reflexão, porque é continuamente, é uma provocação mesmo, viu, irmão Davi? É uma provocação. E para mim é muito claro quando eu vivo uma experiência profunda com alguém, né? Essa pessoa, né? Ela fica marcada na minha vida. E mesmo quando essa pessoa não está presente na minha vida, né, aparentemente, mas por aquilo que eu vivi, por aquilo que eu experimentei, eu posso viver essa ausência, né, sabendo que ela é presente. Então eu vejo assim, né, até mesmo, né, momentos, né, que a gente pode passar, né, experimentar aí na nossa vida, na missão, né, os desafios, né, os sofrimentos, perdas, né, é muito forte. Então, é a experiência que eu tive do amor de Deus, da presença de Deus na minha vida, né, e essa certeza, por isso que eu falei que eu usei a expressão mesmo pessoa, porque essa certeza da sua vida, da sua presença constante na minha vida, que nesses momentos fortes aí, que é difícil, né, às vezes, perceber ou sentir, né, que dá força para continuar, né, para passar, né, por situações aí de sofrimento, de dificuldade, né, e perseverar. Dizia o nosso fundador, né, o fundador do meu instituto, Nicola Cerboni, né, perseverando chegarás, né? Então, a perseverança, a gente persevera quando a gente tem certeza, né, do final. Então, essa certeza, ela vem de uma experiência, né? Um pouco assim, como diz Santo Agostinho, né? Ama, faz aquilo que você quer, né? Então, quando eu me sinto amado, eu posso de fato, realmente, passar por tudo. Tá ótimo, irmão. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, irmão? Alguma pergunta? Irmã Lourdinha. Então, irmã, eu fiquei muito apaixonada quando eu ouvi, né, da senhora falar das 4 cordas do coração de Teresa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, essa expressão tão bonita, né? Que eu também sinto assim, né? Que a gente é mãe, é esposa, filha, irmã, ainda tem mais uma corda comprida, né? Que a gente é vovó, titia. E realmente, muitas vezes na vida,
essas cordas ficam desafinadas, né? E não é muito fácil tocar essa melodia, não. As cordas realmente desafinam, né? Diante de tantos problemas que a gente enfrenta com adolescentes, né? Família mesmo dentro de casa, né? E eu fico também pedindo muito a Nossa Senhora essa proteção, força, né? Para estar afinando as minhas cordas. E é engraçado que hoje de manhã, diante do Santíssimo, eu pedi a Nossa Senhora do Carmo que me ensinasse a rezar, me ensinasse a pedir. E agora eu vou mudar meu pedido mesmo. Vou começar a pedir para Nossa Senhora me ensinar a afinar essas 4 cordas do coração, do meu coração também. Achei muito bonito. Suas palavras foram muito bem ditas. Você está de parabéns. Obrigada, Lourdinha. Mas essa das 4 cordas não são minhas, não, viu? É de Terezinha. Pois é. A poesia, né? A poesia aí das 4 cordas, da lira, né? De fato, para afinar, né, as cordas, dói, né? Dói. Tem até uma história, não sei se vocês conhecem a história das 3 guitarras, né? Os 3 violões que estão lá e o grande mestre, né? Ele tem que fazer o concerto e elas estão lá falando. Daqui a pouco vem o mestre que vem aqui para afinar. E uma das guitarras, dos violões, né, diz assim, mas como que é? Dói muito, né? Então, ela assustou, né? Ficou assustado. Aí veio o mestre, chega o mestre para afinar, né, essas cordas aí, e ela ouve o barulho, ai, ui, né? E se assusta e se esconde, né? Por medo. E bom, ele afina todos os instrumentos, mas esse violão ele se escondeu, então não foi afinado. E aí chega o grande dia do concerto, né? E quando eles vão experimentar os instrumentos, né? E percebe-se que esse violão está desafinado. Então esse violão não vai participar, né? Do grande show, né, da grande apresentação aí dos instrumentos, então ele é de fato descartado. Então, às vezes, nós temos esse risco também, né, Lourdinha, de não só ter a dificuldade de se deixar afinar, mas às vezes de fugir, né, do afinador. Então, de fato, pedir sempre a graça de Deus, né, para sermos dóceis aí ao seu Espírito Santo, né? E saber que dói. Tem renúncias a serem feitas, né? A purificação passa aí por momentos dolorosos, com certeza. Assim, Mais alguém, irmão? Senão nós vamos finalizar aqui, é nosso momento de formação. Então tá bom. Irmãos, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui. Daqui a pouco eu vou finalizar a gravação e vou transmitir aí nos grupos de WhatsApp, né? Obrigado por essa caminhada que nós tivemos aqui no decorrer do ano inteiro, né? Foi uma alegria muito grande compartilhar com vocês essa presença. E por fim, né, irmã Roseli, de coração, né, Deus lhe pague, que Deus lhe dê sempre a confirmação da sua vocação, que Ele proteja nos seus caminhos e conte sempre com as nossas orações, irmã. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua participação conosco, com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação nesses 2 dias que estivesse conosco, né? Foi um prazer, agradeço a oportunidade e sim, muito obrigada pelas orações, agradeço muito. Obrigada.
senhora pode fazer uma Obrigada oração, pela então? paciência também. Ah, imagine, irmã. Com muita alegria. A senhora pode fazer uma oração para finalizar nosso momento? Vamos sim, vamos fazer uma oração e eu prefiro encerrar. Desejo a todos um bom caminho aí de advento, né? Preparação para acolhermos, né, o Cristo em nossos corações e confio também a Ele a intenção de cada um de vocês. Rezemos uns pelos outros, a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmã. Muito obrigado. Tudo de bom. Salve Maria, irmãos. Boa semana a todos. Obrigada, gente. Salve Maria.